Olá! Hoje nós vamos falar sobre as posições de direita e de esquerda no espectro político. Trata-se de um assunto muito atual e relevante. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Antes de tudo, devemos destacar que a origem dos termos esquerda e direita remonta à Revolução Francesa, que aconteceu no final do século XVIII. Durante as sessões da Assembleia Nacional, os deputados se posicionavam de acordo com suas posições políticas. Aqueles que apoiavam o rei e a manutenção do status quo sentavam-se à direita do presidente da Assembleia, enquanto os que defendiam mudanças radicais e maior igualdade social ficavam sentados à esquerda. Em outras palavras, existiam duas facções políticas importantes durante a Revolução Francesa: jacobinos e girondinos. Vamos então entender um pouco mais sobre os jacobinos. Eles representavam a média e a pequena burguesia, além de setores populares. Defendiam a república, o fim da monarquia e a igualdade social. Tinham também uma visão mais radical e eram liderados por nada mais nada menos do que Maximilien Robespierre. E por fim, na Assembleia Nacional sentavam-se à esquerda. Agora precisamos conhecer um pouco melhor os girondinos. Eles representavam a alta burguesia e defendiam posições mais moderadas, eram favoráveis à monarquia constitucional, e à manutenção da ordem social existente, tinham uma visão bem mais conservadora e eram liderados por políticos como Jacques-Pierre Brissot. E na Assembleia Nacional, evidentemente, sentavam-se à direita. Pois bem, a divisão entre jacobinos e girondinos na Assembleia Nacional refletia as diferentes visões sobre o rumo da Revolução Francesa, que eclodiu no ano de 1789. Bom, os primeiros defendiam as mudanças mais profundas e os segundos buscavam um caminho mais gradual e conservador. Portanto, esses termos têm raízes históricas e se estabeleceram durante a Revolução Francesa, não podemos nos esquecer disso. Contudo, ao longo do tempo, esses termos foram se consolidando como categorias para classificar diferentes orientações ideológicas. E isso se deu em contextos políticos diversos no mundo inteiro. Assim, o termo esquerda passou a simbolizar posições consideradas progressistas, revolucionárias e de maior intervenção estatal, enquanto que direita passou a representar posições conservadoras tradicionais e de menor intervenção do Estado. É claro que existem variações e nuances de um lugar para o outro. Vale acrescentar também que esses termos evoluíram para representar diferentes posições ideológicas. Isso se deu ao longo do tempo, razão pela qual o espectro político de centro surgiu como uma posição intermediária, buscando equilibrar ou moderar as posições de esquerda e direita, muitas vezes defendendo uma abordagem pragmática, conciliatória e de consenso. Contudo, por que é importante saber distinguir esquerda e direita na política? Posso, como historiador, afirmar categoricamente que o conhecimento dos diferentes espectros políticos permite que os cidadãos participem de forma mais informada nas eleições, nos debates e discussões sobre políticas. Essencialmente e principalmente, políticas públicas é o que deveríamos discutir, não só política partidária. Essa compreensão ajuda
na escolha de representantes alinhados às próprias convicções e na defesa dos interesses do eleitor. No ano passado, para que você possa ter uma ideia, foi realizada uma pesquisa no panorama político. Foi elaborada pelo Instituto Data Senado, em parceria com a Nexus. Vamos lá, vejam como a questão da desinformação é preocupante. Os dados obtidos nessa pesquisa revelaram que 40% dos eleitores brasileiros não se identificam com nenhum posicionamento político. Essa mesma pesquisa apontou ainda que o espectro político de direita é preferência de 29% dos brasileiros, enquanto 15% afirmaram ser de esquerda e 11% de centro. Infelizmente, sabemos que milhões de eleitores no Brasil desconhecem as diferenças entre esquerda, centro e direita. Motivo que explica, pelo menos em parte, o elevado desinteresse dos eleitores pelos três principais espectros políticos. As pessoas votam em candidatos que, na maioria das vezes, não representam seus interesses. Além disso, devo alertar que entre esquerda, centro e direita há vários posicionamentos intermediários, como centro-esquerda e centro-direita. Entretanto, além da direita e da esquerda, também existem os pensamentos radicais em relação às duas correntes de pensamento, que seriam a extrema-direita e a extrema-esquerda. Isto posto, podemos partir de uma compreensão maior. Devemos sim falar dos extremismos, que de uma maneira geral representam posições ideológicas e práticas que se afastam do que é considerado aceitável dentro de uma sociedade. Posições extremistas podem se manifestar na esfera política, também na esfera religiosa, e muitas vezes envolve a rejeição de valores democráticos, isso é preocupante. E também a busca por mudanças abruptas, violentas e radicais na ordem social. Mas vamos falar especificamente do campo político. Os extremismos de esquerda geralmente estão associados a ideologias que defendem mudanças radicais na sociedade, buscando igualdade social, econômica e política. No passado, podemos citar como exemplo o comunismo soviético, que tentou transformar a sociedade através de mudanças profundas e muitas vezes violentas, arbitrárias e autoritárias. Quero citar o stalinismo, que foi uma forma de extremismo, especialmente quando a gente fala de contexto político e ideológico. Na realidade, o regime stalinista foi caracterizado por um governo totalitário, culto à personalidade do ditador Joseph Stalin, repressão política e a coletivização forçada da agricultura, dentre outros fatores. O extremismo de esquerda de Joseph Stalin produziu uma série de campanhas de repressão contra supostos inimigos do Estado, incluindo membros do Partido Comunista, militares, intelectuais e outros cidadãos. Essas ações envolveram prisões em massa, execuções e deportações forçadas. Estima-se que o grande expurgo promovido por Stalin ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas. Alguns historiadores dizem que chegou à cifra de milhões, as quais foram executadas ou morreram em prisões e campos de trabalho forçado. Agora vamos falar do extremismo de direita, que refere-se a posições políticas que vão muito além da direita tradicional, caracterizando-se por ideologias ultraconservadoras, autoritárias, nacionalistas extremas e frequentemente anticomunistas. O avanço do extremismo de direita no mundo atual é um fenômeno complexo e preocupante, com impactos significativos na democracia e na ordem social. Esse crescimento se manifesta em diversos países, inclusive aqui no Brasil.
E esse movimento é impulsionado por fatores como crise do capitalismo, desencanto com a política tradicional e o uso estratégico das redes sociais para disseminar fortes ondas de desinformação e ódio. Posso citar, sim, um movimento político e social da extrema-direita, que foi muito importante no passado: o nazismo. O nazismo foi marcado por ideais ultranacionalistas e extremistas. Surgiu na Alemanha ainda em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial. E aí sim, quando Hitler assumiu o poder em 1933 e tornou-se chanceler da Alemanha, ele estabeleceu uma ditadura totalitária, perseguiu opositores políticos e estabeleceu uma política antissemita que promoveu o Holocausto e o assassinato de 6 milhões de judeus, um dos maiores genocídios da história. Hitler perseguiu opositores, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová. Foi um momento trágico. Além disso, a ideologia nazista também defendia a expansão territorial do país no continente europeu para estabelecer o que ficou definido como espaço vital. Essa expansão resultou no maior conflito da história da humanidade, porque eles invadiram a Polônia em setembro de 1939, em seguida outros países e a própria União Soviética. A Segunda Guerra Mundial resultou na morte de aproximadamente 76 milhões de pessoas e tornou-se decididamente o conflito mais mortífero da história da humanidade. Hoje em dia, os extremismos continuam presentes no mundo e também na nossa sociedade, mas de formas diferentes. Tais movimentos representam posições radicais e muitas vezes perigosas, pois tendem a rejeitar o diálogo e a convivência pacífica. Entendo, meus amigos e minhas amigas, que as pessoas conscientes e os movimentos políticos responsáveis devem buscar o equilíbrio, a democracia e principalmente o respeito às diferenças, bem como devem combater a radicalização violenta, as polarizações destituídas de qualquer sentido e, sobretudo, o fanatismo. E por falar em fanatismo, devo asseverar que o fanatismo político consiste na adesão cega a uma determinada ideologia ou partido político, quer seja de direita, quer seja de esquerda. De maneira que esse fanatismo pode impedir o diálogo e a consideração de opiniões diferentes, abrindo caminho para comportamentos virulentos, radicais, extremamente violentos. Quero lembrar agora o grande estadista britânico Winston Churchill. Ele afirmou que fanático é o sujeito que não muda de ideia e não pode mudar de assunto. Por sua vez, o filósofo iluminista e escritor francês Denis Diderot disse de forma enfática que do fanatismo à barbárie não há mais do que um passo. Nesse sentido, devemos dizer não ao fanatismo político e a todas as formas de intransigência e beligerância. Em síntese, o fanatismo político é perigoso e está fundamentado na intolerância, irracionalidade e crença inabalável na superioridade de suas próprias opiniões. Fanáticos políticos frequentemente demonstram dificuldade em aceitar opiniões divergentes e podem se tornar agressivos ou violentos em relação aos seus opositores. Portanto, evite o embate e as discussões calorosas com pessoas que adotam condutas truculentas e posturas irracionais. Sei que essa discussão pode gerar polêmicas e também fortes reações por parte de muitas pessoas. Mas também entendo com clareza que não podemos deixar de debater questões importantes, mas sempre debater com bom senso, respeito, equilíbrio e sensatez. E é isso o que procuro fazer aqui no nosso canal Pensar com Arte.
Por tudo isso, afirmo e reafirmo que o diálogo precisa ser empreendido com responsabilidade e deve valorizar o exercício democrático das concordâncias e discordâncias sobre qualquer tema, incluindo as diferentes posições do espectro político, que incluem as manifestações ideológicas de neutralidade, progressismo e conservadorismo. Chegamos ao final. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like. Se não for inscrito, inscreva-se. Vamos caminhar junto nesse percurso de aprendizado, de leitura, de discussões. Vamos fazer isso de forma dialógica, de uma forma muito respeitosa. Muito obrigado por tudo, um abraço e até a próxima.